Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, força do alto, amor do Pai e do Filho, vem sobre nós. Que o Senhor possa iluminar as trevas do nosso coração e da nossa mente, Espírito Santo, para brotar em nós um desejo novo de servir a Deus, de entender os desígnios do Senhor e de acolher a vontade do Pai. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre nossa vida. Vem Espírito Santo sobre a nossa inteligência. Vem Espírito Santo, abra-nos agora à vontade de Deus. Quebra o nosso coração, ou quebra no nosso coração a dureza. Tudo aquilo que não nos permite nos abrir ao Senhor conforme ao desejo de Deus. Vinde Espírito Santo, derrama sobre nós as águas do coração de Jesus. Vinde Espírito Santo e transforma a nossa vida endurecida em uma vida de docilidade. Ó Espírito Santo, vinde morar em nosso coração e transformar a nossa vida. Assim seja. Amém. Amém, amados. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Que alegria estar com você em mais uma palavra, em mais uma meditação, onde eu sei que Deus vai fazer a obra acontecer. Se você acredita nisso e se você quer isso para você, bata no peito e diga amém. Eu tomo posse, eu recebo. Nós estamos aí nesta caminhada, neste projeto, Vida no Espírito. E o missionário quer perguntar para você, você quer viver, beber desta vida no Espírito? A proposta é boa, viu? A proposta é o quê? É viver uma vida nova em Cristo. Não é isso que a gente tem percebido desde lá da primeira pregação, o primeiro vídeo do projeto? Então, vida nova, vida abençoada, vida cheia de alegria, vida com sentido de viver. É isso que nós queremos continuar tratando, falando, para que você seja feliz, não é verdade? Lá no primeiro vídeo, nós explanamos um pouquinho sobre esta vida nova. A vida em Cristo, vida restaurada. A vida a exemplo do Senhor e que coloca na nossa história, coloca para nós um sentido para a caminhada, não é? Nós temos que fazer a experiência de Jesus como Senhor, como Messias e como Salvador. Nós nunca podemos esquecer isso, tá bom? Essa vida nova nos leva a talvez a melhor das coisas que possa acontecer, que é a experiência do amor do Pai, a experiência do amor de Deus como Pai. Nós vamos fazendo aquela experiência do retorno, né? O filho pródigo que acorda de repente e fala, eu vou voltar para casa do meu pai. Hein, cara? Hein? Queridos amigos, vamos voltar para a casa do pai? Vamos fazer essa opção de voltar a viver o amor de Deus. Deixar que o nosso coração seja preenchido com a alegria de saber que nós somos filhos e filhas do Pai Eterno. A gente viu o porquê, né? Por que a gente não experimenta o amor do Pai? Você lembra disso? Porque o pecado entrou e tentou arruinar o projeto do amor de Deus na nossa vida. Não foi isso mesmo? O diabo, astuto como ele é, invejoso como ele é, ele tentou trazer para nós a ruína, que nós chamamos de pecado. Mas Deus é Pai, nos ama, te ama, me ama, com amor eterno. Falou, não, o inimigo tentou arruinar a obra da salvação, mas eu não vou deixar. Enviou Jesus para nos salvar, para nos resgatar das trevas, para nos levar de volta ao amor do Pai, ou seja, viver uma vida nova. Para isso, para viver essa salvação em Cristo, nós vimos que nós temos que ter duas atitudes e viver essas duas atitudes. Viver a fé, ou seja, acreditar, assumir, aderir à salvação de Cristo. Sem fé, tudo perde o sentido. Nós temos que ter fé. Acreditar não é só dizer eu creio, não. É ter atitude de fé. É viver como homem, como mulher de fé. É aderir a Jesus Cristo crucificado.
É entender que Ele passou por esse caminho por nossa salvação, para resgatar a nossa vida. E eu creio nisso. E crer nisso significa aceitar esta verdade. E como eu faço isso? Mudando de conceito, mudando de comportamento, mudando de mentalidade, voltando o meu pensamento para Deus, aceitando as cruzes do meu dia a dia. Por isso eu tenho que viver Jesus crucificado, morto e glorificado. Não é assim? Eu preciso entender e aceitar que Ele morreu na cruz por minha causa. E que o lugar da cruz não era dele, sim, era meu lugar, era seu lugar. Mas Ele disse, não, você não vai para a cruz, eu vou em seu lugar. Nossa, isso é lindo demais. Isso chega a arrepia o coração da gente. Você, Cleiton, você não vai para a cruz, eu vou por você. Então Ele pagou o preço do meu resgate. E eu creio nele crucificado. Depois Ele morre, Ele paga o preço do resgate com a própria vida, derramando sangue e até água, por amor de nós. Então eu creio nele crucificado e morto, só porque a morte não segurou Jesus. A morte não deteve o Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi glorificado nos céus, onde Ele reina hoje ao lado direito do Pai, e virá um dia, para nos julgar. Então nós cremos, aceitamos, aderimos, apropriamos de Jesus, Salvador, crucificado, morto e glorificado. E por causa disso, claro, eu tenho que dar uma resposta, E a resposta é a conversão. Senhor, aquele caminho de pecado que eu pegava, eu não vou pegar mais. Senhor, aquela vida velha, aquela vida cheia de manias, aquela vida toda corrompida, eu não vou mais viver. Eu vou viver uma vida nova. A proposta do projeto de vida no Espírito é essa. Viver o quê? Uma vida nova. Uma vida de alegria, mesmo com pandemia. Uma vida de alegria, mesmo com problema em casa. Uma vida de alegria, porque a nossa felicidade, ela não consiste apenas, nem 50%, nas coisas do tempo. A nossa alegria está na nossa alma. A alegria do fiel está em saber que Deus nos ama. Então, quando a gente entende que Deus nos ama e que Ele nos resgatou das trevas, que Ele foi crucificado, foi morto e foi glorificado por nossa causa, então nós temos motivação, alegria para enfrentar as pandemias da vida, para enfrentar os desencontros da vida, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor não me abandona. É possível eu vencer as mazelas da vida, porque o Senhor está comigo. Oh, glória! Você crê nisso, amado? Então chega de depressão, chega de angústia, chega de tristeza. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Ele é contigo. Isso aqui não foi à toa. E aí o motivo grande que nós temos é que Ele então vai se apresentar para nós como Senhor da nossa vida. Aí nós vamos assumindo Jesus Senhor. É o senhorio de Jesus. Para pensar. Se eu assumo, se eu creio, em Cristo, crucificado, morto e glorificado, então Ele passa a ser o quê? O dono da minha vida, o Senhor da minha história, a vida da minha vida. Fala para Ele: Jesus, Tu és a vida da minha vida. Bata no peito e diga: Jesus, Tu és a vida da minha vida. Nossa, eu arrepiei o corpo inteiro. Gente, fala isso para você. Deixa isso brotar de dentro. Jesus, Tu és a vida da minha vida. Olha para você ver. Ai, glória a Deus. Ô Senhor, obrigado, Jesus. Glórias e glórias a Ti. Amém, Jesus. É lindo demais. É lindo demais quando você entende a grandeza desta verdade que acabamos de pronunciar. Jesus, vida da minha vida. Tu és o Senhor absoluto. Sabe, irmãos? Olha para mim. Olha aqui para mim, por favor. O diabo, ele não para de atormentar. Ele não para. Você viu, nós já falamos sobre isso.
Quando ele percebeu que nós assumimos a salvação em Cristo e cremos, e começamos a mudar nossa vida, mudar nosso comportamento, assumimos Jesus como Senhor, o que ele veio apresentar para nós? Ele veio apresentar a confusão. Ele trouxe as falsas doutrinas, caminhos que não levam ao Salvador, que não conduz ao Senhor, confusões. Homens e mulheres que o diabo levantam para criar o quê? Confusão. Aí você viu o que nós falamos sobre falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas muitas vezes veio para quê? Para ferir nosso coração, para colocar interesses frívolos na nossa mente, para nos desviar da verdade. Tudo para impedir o projeto do amor do Pai. Tudo para impedir a graça de Deus em acontecer na nossa vida. Aí vem essas falsas, vocês ouviram sobre as falsas doutrinas. E Deus, como é maravilhoso, e Ele quer de fato a nossa vida nova, Ele nos levou o quê? A uma cura interior. E foi bacana, não foi? Você vivenciou aquele momento da cura interior. E quando o nosso coração é curado, quando nós tiramos as mágoas de dentro de nós, como nós tentamos colocar uma pedra em cima do passado para viver um presente e projetar um futuro, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para frente, olhar para o alvo. E aí, só uma pessoa pode nos ajudar. Mais ninguém. Mais ninguém pode nos ajudar. Sabe quem? O Espírito Santo. Nós vamos falar do Espírito Santo hoje com o tema: a promessa do Pai. Sem o Espírito Santo nós não damos conta não, de vivenciar todo esse projeto. Gente, tudo isso que eu falei desde a primeira pregação sobre a vida nova em Cristo, ela só vai ser capaz se o Espírito Santo nos conduzir. Sem Ele nós não vamos ter força, porque o inimigo, ele é superior a nós. Nós somos limitados, nós somos carne, nós somos matéria. Nós não temos visão transcendente. Olha para mim. Nós precisamos conseguir uma visão transcendente, quer dizer, uma visão que supera o campo ou o nível natural. Nós precisamos ter uma visão sobrenatural, uma visão que transcende este tempo e que só o Espírito Santo é capaz. E aí Deus, conhecendo nós, porque foi Ele que nos criou, Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe da nossa limitação, então Ele promete enviar o Espírito Santo para nos capacitar. Ele promete enviar o Espírito Santo para fazer de nós homens e mulheres de Deus, porque Ele sabe que nós caímos facilmente, nós desandamos facilmente. Sem o Espírito Santo nós somos vulneráveis demais. Somos vulneráveis demais. Mas eu queria que você repetisse: Jesus é a vida da minha vida. Repete: Jesus é a vida da minha vida. E o Espírito Santo é a alma da minha vida. Escreve isso. Coloca aí. O Espírito Santo é a alma da minha vida. Vamos pegar aqui na palavra de Deus, a promessa do Pai. Só o Espírito Santo é capaz de mudar nosso coração, transformar nossa vida e nos capacitar a viver esta vida nova. Nós estamos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 16, capítulo 16, versículo 7. Aqui fala assim, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Entretanto, diz Jesus, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas, se eu for, vô-lo enviarei. Enviarei. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando para os discípulos que convém que ele suba aos céus. Porque só ele indo,
Ele vai enviar o Espírito. Você percebe o tempo do verbo? É uma promessa que vai se cumprir. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Aqui na palavra da Ave Maria fala Paráclito. Paráclito é a mesma coisa de sinal, Espírito. Jesus é o primeiro Paráclito, é a primeira promessa, é a promessa do Pai que vai cumprir. Agora Jesus veio, realizou o projeto do Pai, né? Anunciou o reino de Deus, implantou o reino de Deus entre os homens, já falou de tudo aquilo que tinha que ter falado, preparou o coração dos homens, agora chegou a hora dele voltar aos céus, a ascensão. E ele diz, convém a vocês não ficam tristes não, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro Paráclito, ou o outro sinal, eis, o Espírito Santo não virá a vós. Porém, se eu for, eu o enviarei para vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar vazios, porque diz o Senhor, eu enviarei o Espírito Santo. E quando o Espírito chegar, ele vai convencer o mundo sobre o pecado. É o Espírito Santo que me convence, é o Espírito Santo que me capacita, é o Espírito Santo que me fortalece, é o Espírito Santo que me dá força para abandonar a vida de pecado, para abandonar os aspectos de pecado da minha vida. Sem o Espírito Santo, meu irmão, eu vou falar uma verdade para você, é perca de tempo, é perca de tempo. Lucas 24, 49, vamos lá. Lucas 24, 49. Nós estamos falando ainda do quê? Da promessa. O Espírito Santo é uma promessa que ainda vai se cumprir neste momento. No tempo que nós estamos vivendo, o tempo atual, já se cumpriu, o Espírito Santo já veio, mas eu estou te mostrando que antes dele vir em Pentecostes, ele foi uma promessa. E se o Pai cumpriu ou não, nós vamos ver depois. Lucas 24, 49, fala para mim assim, ó, fala para você assim também, ó. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Lucas 24, 49. Eu vos enviarei o prometido do meu Pai. Deus Pai, Ele ao nos criar, como a gente já viu, Ele nos criou por amor, Ele nos chama à vida, Ele nos chama à existência, Ele chama você a existir, porque Ele te ama, Ele me ama, e Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, amados, amadas, olha para mim. Nós temos que entender que nós viemos de Deus, eu já disse isso para vocês, nós viemos de Deus, agora nós precisamos permanecer em Deus. E para permanecer em Deus nós temos necessidade de força. Nós temos necessidade de ajuda. E aí a palavra está falando aqui. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Porém permaneça na cidade, até que vocês sejam revestidos da força do alto. Para nós recebermos a promessa, para você receber o cumprimento da promessa, você tem que ouvir, obedecer. Ele disse, permaneça, não saia, não fuja, não faça outra coisa. Permanecer na cidade é, permaneça na graça, escute a minha palavra, ouça a minha voz, espera a promessa, olha para mim. Deus já deve ter prometido várias coisas para você, verdade ou não? Quantas vezes a gente já rezou, já orou, talvez já pediu alguém para orar por nós, e aí Deus enviou uma palavra. Se você tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, olha cá, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Permaneça na cidade, permaneça na fé, permaneça cabeça erguida, permaneça acreditando, permaneça. Ah, missionário, mas está demorando muito. Não importa, não importa. Permaneça, espera. A promessa vai se cumprir, diga amém. A promessa vai se cumprir, diga eu creio. A promessa vai se cumprir. Se é hoje eu não sei, se é amanhã eu não sei. Se não cumpriu ontem, não importa. Sabe por quê? Ela vai se cumprir. Levanta a mão direita comigo assim e fala assim, ó, em nome de Jesus, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus,
Meu Deus, é palavra de Deus, não passa em branco. Ela não é à toa não, sabe? A promessa de Deus vai se cumprir. E quando ela cumprir, você vai ser revestido da força do alto. Está aqui em Lucas 24, versículo 19. E o interessante é que isso repete de certa forma lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos 1. Atos 1, 4. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Você viu o que ele falou lá no Lucas 24, 49? Não se afasteis da cidade. Qual cidade? Jerusalém. Aqui ele repete. 1, 4. Comendo com eles, ordenou-lhes, não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem aí o quê? O cumprimento da promessa de seu Pai. O Espírito Santo é prometido. O Espírito Santo é promessa do Pai para nós. Aí ele diz assim, ó, promessa que vocês ouviram da minha boca. Aonde? Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Não afasteis da cidade, não afasteis de Jerusalém, vou repetir. Não se afasteis de Jerusalém, mas esperem aí o cumprimento da promessa. Disse ele, porque João batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, não resta dúvida, o Espírito Santo é uma realidade, o Espírito Santo é uma promessa do Pai, e que Jesus revelou lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, e confirma agora em Atos 1, a partir do versículo 4. Não se afastem da cidade, não se afastem da igreja, não se afastem da oração, não se afastem da comunidade, não se afastem da conversão, não se afastem da fé. Essa cidade pode ser substituída por tanta coisa. No caso dos discípulos, não saiam de Jerusalém, fica aí, espera aí, daqui uns dias a promessa vai se cumprir. Jesus não falava quantos dias. Na sua vida, na minha vida é a mesma coisa. Tem uma bênção que nós estamos esperando. Não se afastem da fé, não se afastem, não saia da alegria, não saia da vida de oração, não afastem-se da presença de Deus, não saiam da igreja, não mude de igreja. Vocês me viram o que falei sobre as falsas doutrinas. Não dê abertura para o inimigo. Deus está falando, fica, permanece, espera. É aí que você tem que ficar, é assim que você tem que ficar, aguarda, porque daqui uns dias, olha bem, daqui uns dias a promessa vai se cumprir, povo santo. Oh meu Deus do céu, que alegria é essa? A promessa vai se cumprir, o Espírito Santo será derramado sobre as nossas vidas, e com ele toda sorte de bênção. Nós seremos cheios. Você será cheio, você será cheia da força e do poder de Deus. Ah, menina, eu queria que você estivesse dentro de mim para você ver meu coração. Meu coração está batendo forte, batendo forte. A glória de Deus é grande. Nós seremos batizados no Espírito Santo. Disse Atos 1:5. João batizava na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo. Beber da água de vida nova. Ser revestido com a força do alto. Isso é maravilhoso. Falar do Espírito Santo é falar do meu carisma, sabe? Isso confirma ainda no Atos 1, versículo 8 agora. Atos 1, 8. Ele diz assim, ó: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis então minhas testemunhas. A promessa vai se cumprir. O Espírito Santo descerá sobre você. Quando o Espírito Santo vier, ele vai te dar força. Ele vai te fortalecer. Ele não vai mais deixar você, desculpa a expressão que eu vou usar, mas ele não vai deixar você ser aquela Maria mole, mas não. O Espírito Santo vai te capacitar. Ele não vai deixar você acreditar em qualquer pessoa que fala bem, não. Ele não vai deixar você acreditar em qualquer promessinha que o povo deste mundo faz, não. Nem qualquer falsa doutrininha que vai aparecer, que vai te convencer, não. O Espírito Santo virá sobre você, batizará você e te dará força, e você vai ser testemunha do Senhor.
porque a sua vida se transformará em bênção sobre bênção, porque você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Deus não esquece de você. Você lembra nas outras pregações, uma delas eu falei, lá em Isaías 44, Deus, Ele nunca se esquece de você. Deus não se esquece de você. E Ele está enviando o Espírito Santo para te dar força, para você também não se esquecer. Ele está te dando o Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo, Ele vai cumprir a promessa, porque Ele quer que você seja um homem de fé, uma mulher de fé. Ele quer que nós nos tornemos homens e mulheres arrojados, homens e mulheres capacitados, homens e mulheres cheios. Esse povinho mole, esse povinho que qualquer vento balança, qualquer coisa derruba, qualquer situação está em depressão, chega! Qualquer probleminha leva a gente para a cama, qualquer probleminha leva a gente para o quarto escuro, qualquer probleminha já é motivo para ir para o hospital. Oh, acorda! Nós temos um Senhor, nós temos um Deus que é por nós, morreu na cruz por nós e agora está nos dizendo: eu tenho promessa de vida para você. E Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir. Se você entendesse o que eu estou te dizendo, eu falo para você, você nunca mais reclamava da vida. Porque se você vai se transformar em testemunha de Deus, você vai se transformar em testemunha do Altíssimo. O Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo te dará força. O Espírito Santo te capacitará. O Espírito Santo te dará alegria. O Espírito Santo fará de você uma nova criatura. Você está entendendo? Não, você está entendendo? Tem que entender, precisa compreender. Lá no âmago da sua alma, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, desta força que a palavra está dizendo, para a gente não andar mais como homens e mulheres que parece que não tem norte, não tem sentido. Nós temos que ser ousados na nossa fé. Nós temos que ser realmente novo homem e nova mulher, para olhar para esse mundo, compreender as dificuldades, compreender as circunstâncias da vida, compreender os dilemas, compreender as lutas, os combates da vida. Existe. E como eu já disse em outra pregação, nós não vamos ficar sem lutar. Receber o Espírito Santo não quer dizer vacina para nunca mais sofrer. Não. Quer dizer vacina para enfrentar com dignidade os mesmos problemas. Aí antes aqueles problemas nos derrotava, nos derrubava, nos vencia. Hoje não. Hoje nós vencemos, hoje nós encaramos de frente. Hoje nós somos maiores que o problema. Hoje nós temos alguém que nos fortalece. É o Espírito Santo, que nos faz recordar as palavras do Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nos faz entender as coisas do pecado e renunciar a elas, que nos faz ter discernimento sobre quem é o verdadeiro pastor e quem são os lobos da vida, que fica nos apresentando trieiros, desvios, atalhos, ao invés do caminho da verdade da vida. Profundo isso, hein? Profundo. Bom, a gente percebe que o Senhor, Ele virá sobre nós e nos dará o quê? Força. Força. Eu quero que você vá comigo lá em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19 e 20. Ezequiel 11, 19 e 20. Olha para você ver o que Deus fala quando promete o Espírito Santo. Ezequiel 11, 19 e 20. Eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Confirmou ou não? Um espírito novo. Extrairei, arrancarei do seu corpo o coração de pedra, para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. Nossa,
palavra profunda. Quando nós recebemos a promessa do Espírito Santo, quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, aquele coração endurecido, velho, rancoroso, aquele coração que só pensa negativo, aquele coração que só pensa no mal, no erro, tudo que fala, não, vai dar errado, né? Isso não vai dar certo, não vou nem tentar que eu não vou conseguir, eu não vou tentar porque eu já sei no que vai dar. Esse tipo de coisa não acontece mais. O homem novo, a mulher nova, ela acredita próprio potencial e no poder de Deus. O Senhor está falando aqui em Ezequiel: eu arrancarei do seu peito o coração de pedra, esse coração que não perdoa, esse coração que não ama, esse coração que não tem mais esperança, esse coração que não tem mais condições de acreditar na palavra. Esse coração magoado, doente, esse coração cansado, fatigado, esse coração que muitas vezes não tem espaço para novas experiências, esse coração que não tem alegria, que não consegue mais rezar. O Senhor está dizendo: eu vou arrancar esse coração, eu vou tirar esse coração. E Ele fez isso na cura interior, lembra disso? Arrancar esse coração ferido, arrancar esse coração doente, arrancar esse coração que vive ofendido, esse coração de mimimi, ninguém pode falar nada que ele já está arrepiando, não pode falar nada que ele já está ofendido, não pode falar nada que ele já está chorando. Oh, pelo amor de Deus, você já foi curado. Levanta a cabeça. O Senhor está dizendo: eu vou arrancar esse coração aí. Eu vou colocar um coração de carne, coração suave, coração que ama, coração delicado, coração que aceita a palavra de Deus, coração aberto à vontade do Senhor, coração que está disponível a Deus e disposto às novas experiências. Você quer fazer novas experiências? Desde o início do projeto Vida no Espírito, estou falando para você, fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus. Talvez o que mais falta na nossa vida é essa experiência renovada, sabe? Esse encontro pessoal com Cristo, que transforma a nossa vida e que faz a gente deixar de ser aquele povo enjoado. Desculpa, mas é isso que eu tenho que falar. Aquele povo cheio de critérios, aquele povo cheio de normas. Para Deus não tem que ter isso não, para Deus nós temos que ter caminho aberto. Ah, Deus, eu te amo. Deus, eu preciso do Senhor. Envia seu Espírito. Envia teu Espírito consolado, derramando sobre nós a tua luz. E aí você diz assim, ó: vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Cantor eu não sou não, então deixa quieto. Mas você vai dizer: vem Espírito, vem Espírito Santo, opera na minha vida, transforma a minha vida. Aí você vai começar a encarar a vida de uma forma diferente, coração de carne. Você vai encarar a vida de uma forma mais tranquila, menos pesada, sem tanta cobrança. Você vai encarar a vida com esperança. Você vai encarar a vida sabendo que o nosso Senhor enviou o Espírito Santo para nos capacitar a aguardar o tempo da promessa. Não saia da cidade, não saia de Jerusalém, até que a força do alto venha. Amados, o que você precisa, o que eu preciso, é da força do alto. Nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. Para de olhar para o seu problema. Tira o olhar um pouquinho do problema do seu filho, da sua filha. Para de ficar olhando para as questões financeiras que não estão do jeito que você queria. Para de ficar olhando para as enfermidades, para a pandemia, seja o que for. Tira, desvia o olhar dessas coisas um pouco e receba a promessa do Pai. Porque quando você estiver cheia do Espírito Santo, você vai voltar a olhar para os problemas dos filhos, para o problema financeiro, para o problema da pandemia e para qualquer outro tipo de problema. E você vai falar para eles assim: está tudo solucionado. Eu vou aguardar o tempo de Deus. Nossa, mãe do céu, esperar o tempo de Deus, mas não sai de Jerusalém.
Permanece aí, deixa ele tirar do seu peito esse coração endurecido, cansado, ferido. Deixa ele tirar do seu peito esse coração que não está servindo para muita coisa. Deixa ele tirar, mas fica em Jerusalém até o Espírito Santo vir. E aí a graça vai ser grande, hein? Se você estiver ouvindo essa palavra que eu estou lhe dizendo, com coração de carne, você vai entender que ele não demora para cumprir e que a graça vai ser maior do que você espera. Você acredita nisso? Sim ou não? Todo mundo falou que sim, graças a Deus. Muito bem. Amados, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Eu quero que você vá comigo, deixa eu ver o que eu estou marcando aqui. Ah, tá. Eu quero que você vá comigo lá em Gálatas. Onde que está Gálatas aqui? Gálatas, achei. Você vai comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 17 e 18. Gálatas 5, 17 e 18. Diz assim, ó: os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. E os desejos do Espírito se opõem aos desejos da carne. Por quê? Porque são contrários uns dos outros. Por isso, nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, sempre repletos da graça de Deus, com este coração de carne. Porque o coração antigo, o coração velho, ferido, ele sempre vai desejar as coisas do homem velho, que é as coisas da carne. Inclusive, na mesma palavra aqui, Gálatas 5, eles vão falar quais são os desejos da carne. Eles falam aqui, deixa eu achar aqui. Os desejos da carne. Tá aqui, ó. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. São Paulo diz aqui: dessas coisas eu vos previno. Eu vos previno. Então quer dizer, essas são as obras ou os desejos do homem velho, da mulher velha. O homem novo já vai desejar outras coisas. Eu vou falar aqui também. Quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que Deus tire o coração antigo, o coração de pedra, ferido, e coloca no lugar um coração de carne, ou seja, um coração que ama, um coração que acolhe, então nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo. E aí aquela promessa que eu falei no início da pregação vai se cumprir. A promessa do Pai vai se cumprir, porque Ele quer para nós esta promessa. Ele quer que a gente seja homem novo. Quais são os desejos do Espírito? Vamos ver? Os desejos, ao contrário, o fruto do Espírito, o desejo do Espírito é o quê? É a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. E ele diz aqui que contra essas coisas não tem lei. Os que estão crucificados, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Andemos também de acordo com o Espírito. Na outra pregação eu falei em Atos 2, e eu quero repetir ela hoje para você. Atos 2. Ainda falando da promessa. Quando o Espírito Santo vem, ele faz aquela mudança que ele fez lá. O homem velho deixa de ficar pensando naquelas coisas erradas lá, e o homem novo passa a pensar naquele tantão de frutos que está ali. São as ações e reações de quem nasceu do Espírito Santo, né? Mas essa promessa é só para mim? Essa promessa, eu vou esperar, não saia de Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumpra. Isso quer dizer, em outras palavras, fique atento, fique na fidelidade, fique na oração, até que o Espírito Santo venha e batize você. Essa promessa de vida nova, essa promessa de batismo no Espírito Santo, é só para você? É só para mim? Está aqui em Atos 2, no versículo 38. Eu vou ler o versículo 37, então. Atos 2, versículo 37 em diante. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: o que devemos fazer, irmãos, para receber esse Espírito Santo? Para essa promessa se cumprir?
O que nós devemos fazer para a promessa do Pai acontecer na nossa vida e a gente ser revestido da força do alto? Pedro respondeu. E a resposta é assim, ó: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês. A promessa é para os vossos filhos. E a promessa é para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, para a promessa se cumprir, primeiro tem que ser tocado, compungido. Depois você lê lá, Atos 2, a partir do versículo 37. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ser tocado pela palavra. Aí, segundo a resposta de Pedro, eu tenho que arrepender dos meus pecados. Sobre isso nós já falamos. Eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que desejar Deus, eu tenho que querer a mudança, eu tenho que viver a conversão. Arrepender é isso, é transformar o coração, é mudar o conceito, é mudar a atitude, é mudar o raciocínio. Eu não era de Deus, eu não fazia as coisas de Deus, agora eu vou fazer. Arrependei-vos, muda de vida e seja em nome de Jesus batizado no Espírito Santo, e recebereis o Espírito Santo, ele diz aqui. Por quê? Porque a promessa não é só para você, a promessa é para você, mas a promessa também para os seus filhos. A promessa, além de ser para os seus filhos, é para todos aqueles que ouvirem de longe. Aonde essa pregação aqui chegar, se alguém ouvir com atenção e desejar o que eu estou dizendo, a promessa é para eles também. É para quem é católico, é para quem não é católico, é para quem é cristão, é para quem não é cristão. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a promessa de Deus é para todos nós. Se você viver a graça desta palavra, permanecer na presença e receber o Espírito Santo, toda a sua casa será revestida da força do alto. A promessa não é só para mim. A promessa não é só para você. A promessa é para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Qual é o apelo do Senhor nosso Deus? Convertei-vos, muda de vida, tira do peito esse coração de pedra, viva uma nova criatura. A promessa é para trazer para nós esta experiência de vida nova. O Espírito Santo, ele vem para nos recordar os ensinamentos de Jesus Cristo e muito mais. Além de nos recordar os ensinamentos do Senhor, ele vem para nos dar força para viver, para pôr em prática e transformar a nossa vida. Amado irmão, amada irmã, eu desejo que você seja cheio do Espírito Santo. Eu desejo que essa promessa se cumpra na sua vida. Eu desejo que essa promessa se cumpra na sua casa. Eu desejo que essa promessa se cumpra na sua família. A promessa não é só para nós. A promessa é para todos, até para os nossos filhos. Qual o pai, qual a mãe que não deseja ver seu filho batizado no Espírito Santo? Eu tenho 6 filhos, poxa vida. Não admira não. 6 filhos. E eu ainda sou mais feliz ainda de 6 filhos. Porque eu tenho 3 homens e 3 mulheres. 3 casais. Imagina essa promessa atingindo o coração dos meus filhos, e eles sendo homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, homens e mulheres revestidos da força do alto, a partir de mim, minha esposa, meus filhos, todos cheios do Espírito Santo. Além disso, eu sou cofundador de uma comunidade. Pensa, eu ver meus filhos missionários, meus filhos e minhas filhas consagrados e consagradas, batizados do Espírito Santo, tendo ousadia, tendo parresia, não tendo medo, não olhando para os limites, mas sim superando os limites, não usando as capacidades humanas para ficar limitado e presos e acorrentados em coisas que passam, em coisas que ficam neste mundo, mas olhando para o além, ou seja, sendo transcendente, tendo visão profética. Isso é para você também. Eu oro pela minha comunidade, para que os missionários e missionárias ultrapassem a linha do limite, da limitação. O limite já é limite, eu tenho que ultrapassar o limite. Eu tenho que perceber que eu sou limitado, mas o Espírito Santo me faz fazer mais. Vocês vão fazer coisas que vocês não sabem, que vocês não conhecem, que vocês na verdade desconhecem. Mas o próprio Jesus disse que Ele escolhe os pequenos para confundir os grandes.
O próprio Jesus disse que Ele escolhe aqueles que não são estudados para confundir quem foi estudado. É você e eu que Ele quer usar. Ele quer usar nós para levar o nosso povo, a nossa família, a nossa comunidade para o céu, cheios do Espírito Santo. Então não se limita. Você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você pensa. Com o Espírito Santo, na verdade, o céu é o limite. Escreve aí. Com o Espírito Santo, o céu é o limite. E se a gente ainda não fez proezas, ainda, é porque a gente não experimentou o potencial do Espírito Santo. Deixa eu conferir uma coisa. Olha para você ver. O Salmo 107 diz: com Deus faremos proezas. Ele esmagará os nossos inimigos. Com Deus faremos proezas. Eu poderia dizer assim, cheios do Espírito Santo, nós faremos proezas, porque o céu é o limite. Mas nós acostumamos a ser coitadinho demais, a ficar fazendo só o que a gente já acostumou. Ei, olha para mim, Deus tem mais para você. Receba a promessa, deixa a promessa se cumprir, abra o seu coração, olha para frente. Se você tem medo, você não tem fé. E quando eu falo medo, eu estou falando de agir em Deus. Eu estou falando de agir na missão, de agir no ministério, de agir na oração, de agir em Deus. Amém? Não estou dizendo que você não tenha que ter medo. Não, eu também tenho. Eu tenho medo de muita coisa. Mas quando se trata da minha missão, pode ter medo que for, eu passo por cima. Porque com Deus faremos proezas. Salmo 107, versículo 14. Quer fazer proeza? Deixa a promessa se cumprir. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Eu quero que você anote isso aí. Leia isso aí para mim. Fala 3 vezes. A promessa vai se cumprir. Diga de novo. A promessa vai se cumprir. Mais uma vez. A promessa vai se cumprir, povo santo. Deus tem um plano de amor na sua vida. E você vai ser uma nova criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A glória.